Bom dia a todos. Nós estamos no nosso 7º encontro. A nossa TPC de hoje, ela vai das 10 às 11h30. Ela será apresentada pela equipe de Ciências da Natureza e Matemática. Então, de Física é a dona Edna Soares. Matemática sou eu, Daniele Darwin. E de Química, o André Luiz. Alguns lembretes básicos que em toda reunião nós trouxemos. Deixar o microfone e a câmera desabilitados. Lembrando que quando esses itens estão desabilitados, a internet fica melhor. Deixar o celular no modo silencioso, a fim de evitar ruídos. As dúvidas, elas serão respondidas após a explanação. Então, depois que quem estiver apresentando terminar de falar, a gente atende a todos. A formação ela está sendo gravada e nós disponibilizamos depois esse material, todo esse material, ele é enviado para as escolas. Para atender a necessidade de quem não pode acompanhar no período da manhã. A formação, no final dela, nós disponibilizamos o link de registro de participação. Esse link de registro de participação, ele é importante porque ele atende quem está participando agora e quem vai assistir depois a gravação. Hoje, a nossa pauta, eu vou dar uma continuidade no currículo de matemática, então eu vou falar um pouquinho mais sobre resolução de problemas. A dona Edna vai dar uma sequência no material Aprender Sempre, Ciências da Natureza, e o André vai trazer uma continuidade de radioatividade, pensando numa interdisciplinariedade. Então, vou falar um pouquinho sobre metodologias para resolução de problemas. Só um minutinho que eu já retorno. Vou tirar esse da web, vou deixar sem som. Quando nós falamos em metodologia e resolução de problemas, isso não aplica-se somente à matemática. É um item que ele é aplicável nos diversos campos. Então, eu trouxe para iniciar uma fundamentação teórica de Cristã e Pérez. Eles falam que a prática pedagógica deve constituir em um processo de ação e reflexão. De ação e reflexão cooperativa, de indagação e experimentação, no qual o professor aprende e ensina, porque aprende, intervém para facilitar e não para impor, nem substituir a compreensão dos alunos, a construção do seu conhecimento experimental e, ao refletir sobre a sua intervenção, exerce e resolve sua própria compreensão. A gente traz o conceito que quando se trabalha com resolução de problemas, o professor aprende a como trabalhar ali com a sala, com as diferenças dos alunos, e também a como propor aos alunos essa resolução, como que eles vão desenvolver esse conhecimento. E daí são metodologias para serem aplicadas para incentivar a resolução de problemas. E daí eu trouxe algumas dicas de como fazer isso. Então, o papel do ensinar e o aprender.
cabe ao professor o papel de desenvolver nos alunos a capacidade de aprender a aprender, que é uma atitude, isto é, uma predisposição, uma postura ativa do aprendiz, uma decisão de agir. O aprender a aprender, a gente é um dos 4 pilares, e ele traz que a questão da autonomia. Então, o aluno tem que aprender a aprender. Não só o aluno, o professor também tem que aprender a aprender. A escola não deve limitar-se a repassar conhecimentos. É mais do que um local de apenas ensinar ou apenas aprender. Então, a escola, ela tem passado de ser um lugar onde só o professor transmite o conhecimento e o aluno só aprende. A escola passa a ter um papel de aprender a aprender. Então, o professor aprende o processo de ensino, ele deixa de ser o detentor do conhecimento e ele passa a desenvolver nos alunos a capacidade de aprender a aprender. O desafio do processo educativo, em termos propedêuticos e instrumentais, é construir condições do aprender a aprender e do saber pensar. Demo 96, página 30. Desenvolver nos alunos habilidades e estratégias que lhe proporcionem a apreensão por si mesmo, buscar novos conhecimentos e não apenas a obtenção de conhecimentos prontos e acabados, para que fazem parte da nossa cultura, ciência e sociedade. Voltando a falar da questão de desenvolver no aluno que ele possa depois resolver sozinho quando se tratar de problemas ou o processo de metodologia de resolução de problemas. Que resolução de problemas, ela também traz o conceito de uma metodologia ativa. Então, a resolução de problemas na prática educativa, ela tem ali a visão de envolver o aluno em situações da vida real. A gente trabalha que envolve bastante a questão da contextualização. O fato da contextualização é trazer o cotidiano para a sala de aula, motivar o modo de pensar matemático. Esse modo de pensar matemático, como eu já falei, ele não é exclusivo da matemática. Pensar matemático, ele envolve também os demais componentes, ele não é exclusivo desse componente. Entender a matemática como um meio que conduz a um fim, então usar ali um raciocínio lógico, um raciocínio para resolver algo, aplicação de conceitos, raciocínio lógico, superar a pergunta, a conta de mais ou de menos, a questão de resolução de problemas, ela traz a conceituação de pensar nos métodos como resolver e que não existe um único método para a resolução. Problemas rotineiros não avaliam atitudes, procedimentos e a forma como os alunos administram seus conhecimentos. A gente tem feito avaliações de um processo, de um contexto geral, não de um dia pontual. A resolução de problemas para ensinar e aprender. Ela tem que trazer ali o fato do aluno, fazer o aluno pensar produtivamente e criar estratégias para a resolução. Nesse processo de desenvolver a resolução, ele desenvolve um raciocínio, ele prepara o aluno para enfrentar situações novas. Então, eu estou trabalhando um conceito de resolução de problemas, mas ele pode ser aplicado em diversos outros campos. Dar a oportunidade dos alunos de se envolverem com aplicações na matemática, e daí trazer o conceito de gostar de matemática, querer aprender matemática. Tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras.
equipar o aluno com estratégias e procedimentos que auxiliem na análise e na solução de situações onde se procura um ou mais elementos desconhecidos. Então, pensando que resolução de problemas, o problema ele traz ali questão de pensar em diversas estratégias. Um problema ele não é constituído de um único modo de resolução, e ali o aluno vai criar procedimentos para finalizar esse problema, para resolver esse problema. E promover a alfabetização matemática ao cidadão comum. A alfabetização matemática é algo que eu já trouxe na TPC anterior. A alfabetização matemática, ela traz a conceituação do pensar matemático, mas não só da questão de conhecer e resolver matemática, e sim como um contexto geral, uma formação integral do aluno. Nesse contexto de formação integral, é desenvolver o aluno para o pós-escola. Então, dentro da resolução de problemas, o professor tem o papel de incentivador, de facilitador, mediador das ideias apresentadas pelos alunos e levar os alunos a pensarem e gerarem seus próprios conhecimentos. Uma construção, digamos assim. Deve criar um ambiente de cooperação, de busca, de exploração e de descoberta, deixando claro que o mais importante é o processo e não o tempo gasto para desenvolvê-lo ou a resposta final. Eu já acompanhei vários professores que, quando eles estão trabalhando com resolução de problemas, eles dão o problema e dão a resposta para o aluno. E ele pergunta como chegar a isso. A intenção é criar o pensamento na construção ali da resolução e não a necessidade da resposta final. Na mediação do professor está o segredo para desencadear o processo de construção da aprendizagem. Então, eu volto lá na questão que o professor ele é um mediador. Olha aqui, ó, só a pessoa aqui, ó. Através da resolução. Não tenho nenhum centavo mesmo, cara. Ah, só a pessoa aqui, ó, tem R$1 aqui. Não tem R$2, professor? Não, valeu. E através da resolução de problemas de forma intencional, sistemática e planejada, potencializando ao máximo as capacidades do aluno. A ideia não é que o professor chegue lá com um problema e fale assim, resolva. A ideia é que esteja tudo planejado para que seja construído a metodologia de resolução de problemas. Então, na resolução de problemas, para o aluno, é uma tentativa e erro, e dentro dessa tentativa e erro, ele tentar organizar os seus pensamentos, o seu conhecimento, ele vai procurar padrões e generalizações, algo que ele possa sempre estar utilizando, que são estratégias que ele sempre vai buscar. E daí, quando a gente fala em resolução de problemas, o que é uma solução fácil para mim, não é uma solução fácil para uma outra pessoa. Então, dentro disso, cada aluno vai desenvolver ali para ele o que é fácil para ele. Qual é a estratégia que é mais fácil para ele? E a partir disso, ele vai usar essa estratégia. E dentro dessas estratégias, dentro de uma sala de aula, vão aparecer diversas estratégias diferentes. O importante é incentivar isso. E dentro dessas estratégias, um passo muito importante a ser desenvolvido é o caminho inverso. O aluno saber o que ele fez para chegar lá e como voltar ao problema. Eu lembro, quando eu entrei no Rubens Amit, eu trabalhei com um professor que só pegava a segunda série do ensino médio. E ele gostava muito de, na hora de elaborar problemas, ele pegava o resultado que ele queria que chegasse e fazia todo o caminho inverso. E era algo bem importante para os alunos, essa metodologia que ele fazia com os alunos.
os alunos devem pensar e julgar por si, desenvolvendo o pensamento, a autonomia e a criatividade. Então, ao determinarem, opinarem, debaterem, tornam-se protagonistas, tendo compromisso com o social, buscando a sua identidade como sujeito histórico e culturais. Dentro da resolução de problemas, tem algumas coisas que precisam ser evitadas. Por exemplo, longas listas de problemas. Quando foi proposto a parte de ensino híbrido, o envio dos roteiros, algo que foi bastante falado foi evitar enviar muito material para o aluno. Então, eu faço lá uma lista com 30 problemas. Meu aluno vai fazer 2, 3, se fizer, e já vai, nossa, mas tudo isso para fazer? Então, pensar em algo menor, que eu possa ir desenvolvendo durante as semanas e dando tempo para que meu aluno possa fazer. E daí, nessa resolução dos alunos, não apontar os erros deles, os fracassos deles. Porque assim, mas toda vez eu erro mesmo, então eu não vou fazer. O importante é falar assim, nossa, até aqui foi feito certo, e agora a gente precisa mudar a parte que você não conseguiu terminar. O trabalho ele pode envolver poucos problemas, com graduação de dificuldades e aplicação de diferentes estratégias. Então, eu elaboro lá 4, 5 problemas, entre eles níveis diferentes de dificuldade, 2 fáceis, 2 medianos e 1 mais difícil, ou 3 fáceis, 2 medianos e 1 difícil. Aí vai depender muito da turma e do que o professor conhece da turma para poder fazer a elaboração desses problemas. Uma coisa que a gente sempre traz, uma linguagem simples, que facilite a compreensão do problema. Então, usar palavras que talvez sejam do cotidiano do aluno, não numa linguagem chula, mas numa linguagem que seja simples para ele compreender. O uso de materiais concretos. Então, a gente volta a falar lá da contextualização, talvez coisas que sejam do dia a dia do aluno, coisas que sejam fáceis dele visualizar. Valorizar todo o processo para determinar a resposta e não a resposta em si. Incentivar as descobertas dos alunos, a diversidade de estratégias utilizadas, a exposição de dificuldades, a análise e verificação da solução, a criação de novos problemas e a identificação do erro, para que através dele possa compreender melhor o que deveria ter sido feito. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dessas estratégias. Então, vai ficar mais claro o que é essa exposição. Claro que eu entendo que nós estamos num período remoto, então isso pode ser feito naquele momento de rodízio de alunos. Então, eu trouxe para vocês um problema, eu retirei ele da UBMEP de 2019, é um problema nível 1, então foi um problema que foi na prova dos alunos de sexto e sétimos anos, que é o nível 1, e daí eu vou deixar aí para vocês 3 minutinhos para vocês resolverem esse problema.
Vamos lá, então. 3 cachorros precisam de 7 horas para cavarem 9 buracos. 5 passarinhos gastam 40 minutos para construírem 2 ninhos. Mantendo-se essas taxas, quantos minutos a mais um cachorro leva para cavar um buraco do que um passarinho para construir um ninho? Conseguiram resolver? Precisam de mais tempo? Professor Galvão precisa de mais tempo, sim. Vamos lá então, professor Galvão. Vou dar mais 2 minutinhos para o senhor. Obrigado. Posso falar o resultado? Pode sim. Uns 46 minutos a mais? Como que você pensou nisso, professor? Como que você fez os cálculos? Bom dia, Aparecida. Gostaria de falar como que você resolveu o problema? Alguém conseguiu resolver o problema? Gostaria de falar como que resolveu, como pensou. A professora Cristiane vai colocar no chat o raciocínio que ela fez. Tá bom. Vou abrir o chat aqui. Bom, Dani, a minha tentativa foi tentar calcular o tempo que um cachorro levou para fazer um buraco, né? E um pássaro fazer um ninho. Mas realmente, eu penso que num problema desse, né? Eu acho que o que você está trazendo para nós, né? É planejar essa resolução do problema, né? Então, não é lançar o problema para o estudante, né? Que realmente pode até ser uma estratégia, né? Para primeiro ver como eles estão tentando resolver a situação sem nenhuma orientação, né?
Mas acho que o planejamento, a sequência de atividades que se faz antes, para depois propor o problema, né? Eu acho que enriquece muito o aprendizado, né? Mas a minha intenção foi essa, calcular o tempo de um cachorro e o tempo de um pássaro. Com 46 minutos aproximadamente, eu cheguei também, para um cachorro 46. Mas quando chega aqui no pássaro para fazer um ninho, é algo de 4 minutos, né? Daria uma diferença de 40 minutos aí pelo meu pensamento aí. Mas legal você trazer esse problema para a gente agora. Muito bacana, Galvão. Obrigado por compartilhar conosco o pensamento. A ideia de trazer esse problema é propor que não se deve propor atividades sem antes vê-la, sem antes conhecê-la. E daí propor que os alunos façam olhar aquilo, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. Vou apresentar para vocês a resolução, e daí depois eu volto para a estratégia de como trazer o problema para a sala de aula. Então, eu tenho aqui... Ô, Dani, desculpa interromper, a professora Cristiane colocou no chat o raciocínio dela. Eu não consegui localizar no chat. Calma aí, eu vou abrir, só um minutinho. Está na forma de um arquivinho que ela colocou agora. Vocês estão vendo no meu chat, né? Agora sim. Não vai. Tudo fechado. Volta. O professor Galvão, vocês viram aí a tela da Cristiane, eles tiveram raciocínios bem próximos, com cálculos diferentes. A Cristiane trouxe nessa tabela o fato inicial, e depois ela foi reduzindo até chegar a um cachorro e a um buraco. O mesmo raciocínio ela fez para pássaros. Então, ela trouxe lá os 5 pássaros com os 2 ninhos em 40 minutos, e depois ela foi fazendo os cálculos até chegar em 1 e 1. O dela e o do seu Galvão, ambos chegaram numa diferença de 40 minutos. E daí eu vou trazer agora para vocês a resolução conforme está lá na UBMEP. A ideia é que lá no site da UBMEP tem diversas avaliações aplicadas, todas elas trazem a resolução do problema. Então, é um material que o professor pode trazer para a sala de aula para ser trabalhado. O método de resolução que eles colocaram lá, ele traz explicado a mesma coisa que a Cristiane trouxe na tabela.
Então, vocês vão olhar aí a tabela, ela traz o mesmo conceito do que está escrito aqui, com uma diferença de 40 minutos que o cachorro leva a mais que o passarinho para construir o ninho. Todo esse processo eu trago para um roteiro para a condução de resolução de problemas. Esse roteiro, ele é um material que ele é proposto pela ONUSH. Então, embaixo, vocês não estão... Deixa eu diminuir aqui. Embaixo, eu coloquei aqui a fonte, a ONUSH, o livro e a página, para que depois quiser ler o texto na íntegra. Então, ela traz 9 passos para a resolução de problemas. O primeiro passo é a preparação do problema. Então, ter uma visão de como selecionar o problema, qual problema está dentro daquele conteúdo que eu vou trabalhar, dentro daquelas habilidades que eu preciso desenvolver. Quais são os princípios, os procedimentos que estão ali, se o meu aluno já viu esses princípios ou esses procedimentos. Depois que eu já pensei nesse problema, já escolhi o problema, eu trago ele para a sala de aula. Eu proponho a leitura em 2 momentos, uma leitura individual, onde cada um vai fazer a sua leitura, e depois uma leitura em conjunto, que pode ser uma leitura feita em voz alta por um aluno, ou a leitura feita dentro de um grupo, ou a leitura proposta pelo professor, então o professor faz a leitura. O intuito dessa leitura em conjunto é que todos os termos escritos ali no problema, todos tenham acesso, todos saibam, e que não reste dúvida sobre o que está escrito ali. O texto, às vezes, pode conter uma palavra que o aluno não saiba, então, trazer essa tradução dessa palavra, um sinônimo dessa palavra, para que todos que estejam ali possam fazer a leitura, terem a compreensão do problema. Depois, o professor vai propor aos alunos a resolução do problema. Uma resolução livre, sem a interferência. Sem a interferência que eu falo, sem o professor falar assim, não, vocês têm que fazer conta de mais, têm que fazer conta de menos. Olha, esse problema é uma multiplicação, é uma divisão. A interferência que o professor vai fazer nesse momento é observar. Observar e incentivar os alunos. Lembram quando eu trouxe tal conhecimento, o que vocês precisaram? Preste atenção no que o enunciado está falando. O professor ele vai ter um papel mais de observar como os alunos estão resolvendo ali esse problema. Depois, se na sala de aula, o legal é que o professor divida a lousa em partes e peça para que cada grupo ou cada aluno ir escrevendo na lousa ali a sua resolução. A ideia é que possa identificar metodologias iguais, estratégias iguais que os alunos utilizaram. Então, vamos lá, Joãozinho e Maria usaram a mesma estratégia de resolução, mas chegaram a resultados diferentes. Por quê? O que aconteceu? Cristiane e Galvão usaram metodologias diferentes, mas chegaram na mesma resolução. E trazer essas ideias para o aluno, que eu posso ter usado ideias diferentes, metodologias diferentes, e conseguir chegar a uma única resposta. E toda essa conversa, ela é o passo 7, que é uma plenária. Então, o professor ele vai pôr aos alunos a discussão da resolução de problemas. Eu fiz assim, assim, assado. Nossa, eu esqueci isso. E trazer para os alunos a ideia o que eles fizeram para o desenvolvimento desses problemas. Depois que houve essa plenária, essa discussão dos diferentes resoluções, trazer um consenso e poder identificar dentro desse consenso quais foram as dúvidas, qual etapa o meu aluno não conseguiu desenvolver para chegar na resolução, o consenso de que métodos diferentes podemos chegar em resultados iguais. Então, eu não preciso seguir cegamente o mesmo padrão de resolução.
eu posso, cada um dos meus alunos, ter uma resolução diferente. E daí, para finalizar, o professor faz a formalização do conteúdo. Então, o professor traz ali, de forma concreta, o que ele propôs. Certo? Eu agradeço a todos. Se alguém quiser se manifestar, pode falar agora, que daí eu vou passar a palavra para a dona Edna. Olá, Dani. Daniela. Tudo bem? Oi. Alô? Tudo bom? Oi, pode falar. Só um comentário, Dani. Aí o aluno ele é levado a ter dois tipos de raciocínio, né? Porque na primeira parte, quando você coloca os buracos dos cachorros, você tem um número maior de buracos, então me parece mais fácil você chegar à conclusão que um buraco, né, seria assim, um buraco para um cachorro, né? Você tem ali uma totalidade que dá para extrair, porque você tem mais buracos e menos cachorros. Então você chega meio que fácil aí nos 140 minutos, né? No caso dos passarinhos, você precisa de um conjunto de passarinhos para fazer um único ninho. Então, o aluno ele tem que fazer um raciocínio um pouquinho diferente. Nos cachorros, ele consegue facilmente dividir o número de buracos e estabelecer o tempo de um cachorro. Eu fiz meio de cabeça, deu 2 horas e 20 minutos, que dá os mesmos 140 minutos. Agora, no caso do passarinho, você multiplica, porque um único passarinho ele não conseguiria fazer mais rápido um ninho, né? Então, existe uma inversão aí da lógica, o que talvez levasse o aluno a trabalhar com... Se ele for trabalhar matematicamente, ele vai trabalhar aí com essa inversão aí da proporção. Mas é um problema interessante. Mas tem esse detalhe aí do raciocínio mudar, né? Quando você tem um número maior de buracos para cachorro e você precisa pensar nos passarinhos colaborando. Então, um passarinho sozinho vai levar bem mais tempo, tá bom? Só essa observação. Obrigada, Helder, pelo seu compartilhamento de conhecimento. Assim, a ideia é que não é nem tanto o problema em si, porque aqui nós estamos trabalhando com professores, e é um problema que, sim, que o professor tem que pensar se ele vai levar para a sala de aula, como que ele vai levar para a sala de aula. Talvez um exercício de retomada no 9º ano sobre proporção diretamente, inversamente proporcional, e desenvolver ali essa retomada, ou no próprio ensino médio. É um exercício que dá para trabalhar bastante a questão de raciocínio. Eu acho assim que é importante, dentro aqui da nossa formação, e vocês, professores, e eu ter a ciência de que a gente precisa trabalhar a resolução de problemas e incentivar os nossos alunos. Mais alguém gostaria de compartilhar? Galvão? Marcelo? Oi. Então, é que eu queria, se você explicou todo aquele procedimento lá, como que a gente consultar tudo, eu esqueci o nome que você tinha falado lá do aplicativo, como que chama mesmo? No Teams? Não. Lá na parte de arquivos? Lembra desse daqui da onde você tirou o problema também. Da Aí você OBMap. falou, é bom a gente consultar. Hã? A OBMap. OBMap. Isso. Tá. Olimpíadas Brasileiras de Matemática. OBMap de matemática? Isso. Tá certo, então. Obrigado. Em cima aqui do problema, você está vendo a tela? Está escrito. Estou vendo. É Olimpíadas de Matemática. Tá certo. Obrigado, hein? De nada. Ô, Dani. Oi. Bom dia a todos, bom dia a você também, todos os participantes. Eu pensei bem na linha de raciocínio que o professor Helder explanou, a questão da proporcionalidade relacionada com
o tempo que é gasto tanto para o cachorro fazer um buraco quanto um ninho. Eu, né, na minha concepção de físico, químico, matemático, eu creio que essa questão da proporcionalidade e isso, a meu ver, tá, ela seria uma boa solução, mas nada impede que outros raciocínios e outras formas apareçam, que é justamente para evidenciar, para estimular a criatividade e o protagonismo dos alunos. Muito bom problema, Dani, parabéns. Helder, boa colocação também, de acordo. Obrigado, André. E eu agradeço novamente ao Helder. Ele é um expert em matemática, é show de bola o Helder. Sou super fã dele. Vou passar agora a palavra para a dona Edna, então, no material. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ciências, né? Hoje não vamos falar de física nem de química, mas vamos falar de ciências do ensino fundamental, 9º ano. Então, o que eu resolvi? Eu peguei o caderno lá do Aprender Sempre, no 9º ano. Então, nós temos a sequência lá de atividade 1, aula 1, 2 e 3 de ciências, que fala sobre o avanço tecnológico e a aplicação da radiação na saúde, né? Esse mesmo tópico que está no Aprender Sempre, se você for lá no currículo em ação do 9º ano, esse tópico de radiação, ele também está sendo explanado lá no caderno do aluno, e tem no Aprender Sempre. No Aprender Sempre, que eu estive observando, ele está de uma forma mais tranquila, mais didática para o aluno, né? Porque o Aprender Sempre nós sabemos que é a parte de recuperação. Então, vamos lá. Qual é que é o objetivo dessa aula? Identificar o avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstica. Compreender que a radioatividade possui importantes aplicações na medicina diagnóstica e no tratamento de doenças. Diferenciar radiação ionizante da radiação não ionizante. Compreender as relações entre as necessidades impostas pela saúde humana e a evolução das tecnologias. E compreender como que o acesso à saúde e a qualidade de vida ela está relacionada ao desenvolvimento científico e tecnológico. Então, o professor André, o PCNP de Química, há umas ATPCs anteriores, ele falou sobre a radioatividade lá no terceiro ano, para o terceiro ano do ensino médio, né, em que entra na parte tanto de física como de química e que aborda também a parte da biologia. E lógico que o aluno no 9º ano, ele vai estar de uma forma mais assim, mais um pouquinho mais fácil, mais tranquila, né, porque o aluno, que são certos conhecimentos que o aluno só vai adquirir lá no terceiro. Então, isso aí já é um pré-requisito para ele entender radioatividade, física nuclear, física quântica, lá no terceiro ano, que a gente sabe que é bem mais complicado para o aluno entender se ele não tem esses pré-requisitos, que agora ele está já tendo contato no 9º ano. Então, as habilidades essenciais investigar como a ciência e a tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas quanto ao acesso, transmissão, captação e distribuição de informações, dados, vídeos, imagens, áudios e outros. E argumentar também a respeito da atitude individual e coletiva, crítica e reflexiva sobre a natureza dessas informações, os meios de veiculação e os princípios éticos envolvidos. Nós sabemos que, principalmente sobre o câncer de mama, a gente tem campanha na televisão, no rádio, né? E a tecnologia para fazer esses exames que antigamente não tinha, né? Então, ela entra nessa primeira aí. Investigar, como a outra EF09, Ciências 1.18, que investigar como a ciência e a tecnologia influenciam o modo de vida das pessoas, né? Hoje em dia a gente vive à mercê da tecnologia. Quanto ao acesso, transmissão, captação, distribuição de informações, os dados, os vídeos, né? Imagens, áudios, e argumentar a respeito de uma atitude individual e coletiva, quanto ela é importante. Crítica e reflexiva sobre a natureza das informações, os meios de veiculação e princípios éticos envolvidos, né? Desculpa, eu repeti as duas, perdão. E a 19, discutir as relações entre as necessidades sociais, evolução das tecnologias,
para a saúde, compreendendo com base em indicadores que acesso à saúde está relacionado à qualidade de vida. Então, a população que não tem acesso à saúde e saneamento, ela é uma população sofrida, né? Isso a gente vê em muitas regiões do Brasil. O que tem nesse tópico que nós vamos estudar? Então, visando a recuperação e aprofundamento das aprendizagens e considerando as fragilidades apresentadas pelos estudantes, foram contempladas habilidades de suporte. Então, aqui tem algumas habilidades que nós chamamos de suporte, que quer dizer aquelas anteriores, que ele precisa para entender a próxima, né? Referente aos anos anteriores de ensino fundamental, bem como habilidades propostas na matriz de avaliações externas. Sistema de avaliação de rendimento escolar, que é o SARESP, e o Sistema de Avaliação de Educação Básica, que é o SAEB. Então, essas habilidades, elas estão relacionadas com esses dois sistemas de avaliação. Então, o que nós queremos que o aluno tenha, consiga no final, né? No final, ele tem que... ele é capaz de reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e procedimentos em contextos que envolvam objeto de conhecimento. Então, qual é o objeto principal que o aluno, que conhecimento que ele tem ao final dessa sequência de atividade? Que é a radiação e suas aplicações na saúde. A escolha das habilidades considera a indicação do currículo paulista para o segundo bimestre. Então, o segundo bimestre, você vai, tá? A utilização de vídeos como ferramenta de ensino-aprendizagem possibilita a utilização e melhor assimilação de conceitos e fenômenos que são mais abstratos. Então, nós, como professores de física, por exemplo, nós sabemos disso, que para você explicar para o aluno um fenômeno abstrato é bem mais complicado, né? Então, lá no ensino médio, a gente já passou por isso e a gente sabe que não é nada fácil. Então, quando o aluno tem uns pré-requisitos já no ensino fundamental, ele não vai ter tanto problema para entender depois que ele chegar lá no terceiro ano. Então, vamos fazer uma breve introdução, né? Que o professor pode começar a explanar a sua aula. Os processos radioativos são um tema social que tem ganhado relevante importância com a crescente demanda energética mundial, com o avanço da medicina nuclear, da indústria alimentícia, arqueologia, da geologia, eletrônica, a medicina, dentre outros. Então, a sua abordagem permite a elaboração de práticas pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento de competências diversas, como representação e comunicação, investigação, compreensão e contextualização sociocultural. Bom, como que a gente vai trabalhar a radioatividade na sala de aula? Algo que a gente não enxerga. À primeira vista, parece um assunto distante e complicado de ensinar. Então, lá no caderno do aluno, com orientação para essa atividade, que relata que o avanço da tecnologia associado ao desenvolvimento das aplicações de diversos tipos de radiações trouxe benefícios e malefícios à saúde. Então, tanto ele é bom como ele é ruim, né? Das populações, tanto humanos quanto os demais seres vivos. Aí, os seres vivos, ali entra o meio ambiente, que a gente pode falar da vegetação, dos animais, né? Entra tudo aí na parte de biologia e ciências. É solicitado que os estudantes leiam 2 textos. Então, qual o texto que tem lá no Aprender Sempre? Lá tem um texto que fala do câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce, e ciência, tecnologia e saúde. Então, esses 2 textos que eles constam lá desse caderno. A partir das quais você, professor, pode definir a melhor forma de acompanhar essa leitura e a interpretação deles. Então, cada professor, de acordo com a sua sala, ele vai, aliás, com a sua classe, ele vai definir a forma com que ele vai trabalhar esses 2 textos, né? Para isso, durante as aulas, baseia-se numa definição simples. Então, primeira coisa, vamos dar a definição simples do que é a radioatividade, para que o aluno lá do 9º ano entenda. É a capacidade de muitas substâncias ou elementos químicos têm de emitir radiação. E radiação, por sua vez, é aquilo que sai em raios, como os do Sol, que emite energia. Explique também que, desde a descoberta de que existem materiais radioativos na natureza, foram encontrados diversos deles. Então, nós temos o urânio, o plutônio, iodo, césio, cobalto, netúnio e o carbono. É bom que o professor, se ele estiver lá na sala de aula, no presencial, ele tenha sempre uma tabela periódica ali, né? Porque o aluno do 9º ano já vai tendo contato com a tabela. Caso você observe que os estudantes apresentam dificuldade em compreender os textos,
propõe algumas questões orientadoras para leitura, ou apresentação prévia dos principais tópicos dos textos. Então, você vai lá, vai pegar o texto, ver qual é o principal tópico, o professor pode pedir para que os alunos vão sinalizando ali, fazendo uma sinalização nas palavras que ele não conhece, utilizando, ele pode também, outra coisa que o professor, os recursos visuais, que estimulem a reflexão acerca dos temas abordados, incentivem a interação entre eles. Então, aí, vamos dizer, os recursos visuais, como ele é importante nesse tópico que é tão abstrato, né? Então, a radiação. O que você vai começar a sua aula? Primeira coisa, a radiação pode ser natural, emitida por elementos como a madeira, plantas e metais, ou artificial. Então, o que é artificial? Artificial é aquela que foi copiada pelo homem no laboratório, buscando liberar energia e ser utilizada em campos diversos. Então, nós temos aqui a fonte natural, nós temos aqui um desenho, né? Radiação cósmica, crosta, o radônio, comida, bebida, água, solo, cadeia alimentar, corpo humano. Do lado, nós temos um outro post ali, que tem o do dia a dia deles, né? Que é a televisão, o celular, o rádio, o notebook, a torre de retransmissão que ele vê da janela da casa dele. A radiação está presente em todos os cantos. Depois você pode, o que você faz? Você pode colocar esse espectro para que ele veja a radiação não ionizante e a radiação ionizante. Então, a radiação ionizante lá, ele vai ver que a TV, o rádio, o micro-ondas, o infravermelho, tá? A luz visível. Depois vai começando a radiação ionizante, que, entre aspas, ele vai entender que é a radiação perigosa, né? Então, é importante que você, professor, você explique bem para ele esse espectro. Aqui, nós temos, ressalte que as faixas com maior nível de energia são denominadas de radiação ionizantes, que ela possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Talvez, eu acredito que lá no 8º ano, o aluno já tenha conhecimento do que seja o íon, né? E moléculas, e por isso alteram propriedades física e química da matéria. Então, nós temos aqui o comprimento de onda, nós temos a onda de rádio, você vê que as ondas do micro-ondas é um pouquinho mais diferente, então o aluno vai observando o infravermelho, a luz visível, ultravioleta, o raio-x, até ele chegar lá nos raios gamas, né, que tem a maior poder de penetração. Né? Então, de novo, a gente colocou aqui o espectro para comparar os dois posts, né? E agora, como o assunto mais é relacionado à medicina, então você vai olhar lá, veja algumas utilizações da radioatividade na medicina. Nessa área, a radioatividade é usada desde o século XIX, quando foi descoberto o raio-x, importantíssimo para o diagnóstico e o tratamento de doenças e fraturas. A capacidade do raio-x de atravessar o corpo e imprimir suas estruturas internas num filme fotográfico deu origem, então, à radiologia. Posteriormente, a perceber que o poder da radiação de penetrar em materiais e assim destruir células, o homem aprendeu a usá-la para atacar os que estavam doentes, como os do câncer. Assim nasceu a radioterapia, né? A radiação é bastante utilizada no nosso cotidiano, nas mais diversas áreas. Então, aqui nós temos a radiação, onde ela pode ser utilizada além lá da medicina, né? Tratamento de doenças, diagnósticos médicos por radiografia, a mamografia, tomografia, a esterilização de materiais cirúrgicos. Daí ele vai lembrar que quando dentista, né? Controle de qualidade de fabricação de peças diversas na indústria. Então, lá na indústria, ele é utilizado para ver se tem alguma falha na peça, né? Conservação de alimentos, que faz a radiação de alimentos para conservação. A datação de objetos antigos, lá na arqueologia, que ele fala do carbono 14, para datar os fósseis, né? Geração de energia elétrica, usina nuclear, você pode citar aqui a Angra 1, 2 e 3. Utilização em centro de pesquisa e universidade para diversos estudos.
Então, os tipos de radiação, é importante que você fale, lógico que quando você vai falar dos raios alfa, beta e gama, você não precisa entrar muito em detalhes, só dizer que ele emite essas partículas, né, que a partícula alfa, beta e a onda eletromagnética e o raio gama, né, diferença entre partícula e onda, não esquecer que alfa é uma partícula, né. Raios alfa são partículas positivas, constituído de 2 prótons e 2 nêutrons, com baixo poder de penetração. Então, aqui embaixo tem o desenho, ele vê que a radiação alfa, ela é parada ali naquele anteparo, né? A beta, ela atravessa um e é barrada pelo outro, e a radiação gama passa os 3 e só barrada lá no chumbo lá atrás. Raio beta são partículas negativas, que não contêm massa, tá? E nós temos aqui o rádio gama, então a radiação gama, que são os raios gamas, que são ondas eletromagnéticas de alta energia, e por não serem partículas também não possuem massa, né? Então ela tem a radiação gama é a que tem maior poder de penetração. Isso é importante. Então esse desenho eu acho que é bem legal, que ele pode observar o poder de penetração das 3 partículas, né? Outra coisa interessante é o que é contaminação e radiação, né? Diferente. Aqui nós temos um desenho da contaminação, é como se a pessoa tivesse engolido, vamos dizer assim, uma partícula radioativa. Então, ela se torna um objeto contaminado e ele irradia, ele passa a radiação. E aí, radiação é quando ele recebe externamente. Tá? Então, isso aconteceu muito quem pessoas de física, a gente lembra daquele filme não, tem um filme também lá do acidente do Césio 137, lá de Goiânia, que a menininha, quando ela estava comendo o ovo lá, ela ingeriu umas partículas de césio, então ela tornou, então, uma criança radioativa, né? E ela transmitia radiação. E quando você irradia um alimento, por exemplo, aquele alimento, ele não vai adquirir radiação. Tá? Ele vai ficar normal, não vai acontecer nada com ele. Então, é muito comum confundir irradiação com contaminação. Um objeto ou corpo irradiado, exposto à radiação, por uma fonte radiativa, não fica radioativo. Então, a radiação é a exposição controlada, além de um objeto ou corpo à radiação com alguma finalidade. A contaminação se caracteriza pela exposição à presença de um material radioativo de maneira indesejada, acidental e sem controle ou contenção da fonte. Foi o que aconteceu com a menininha lá, né? Ela engoliu um pedacinho do césio lá, uma partícula de césio. Segundo o dicionário online, contaminação é a transmissão de impurezas ou de elementos nocivos capazes de prejudicar. Então, quando você vai fazer um raio-x, né, você é submetido a um raio-x, você não fica contaminado com o raio-x, nem vai contaminar ninguém. É muito importante enfatizar isso para a criança. Agora, vamos entrar lá na tecnologia, né? Então, vamos lá. Ultrassonografia e mamografia. Então, qual a diferença entre você fazer um ultrassom e a mamografia, né? Ultrassonografia utiliza uma técnica que não emprega radiação ionizante para a formação da imagem. Ela utiliza ondas sonoras, né, com alta frequência, que quando incide em um órgão ou tecido, produzem ecos. E esse eco, depois, ele é convertido em imagem, né? E é no tempo real. E pode ser observado na tela do computador. Então, nós temos aqui embaixo um desenho da moça sendo submetida aqui ao exame, né, ultrassom. Já do lado direito, nós temos a mamografia, que já é com raio-x, em que as mamas são comprimidas para a realização de possíveis nódulos, né? É importante enfatizar isso, que é a importância de fazer a mamografia, o exame de mamografia. E o que são ali os raios-x? Então, eles fornecem imagem de ossos, certo órgão e tecido, né? Ele é excelente para detectar problemas ósseos. E esse exame é um exame rápido, fácil de ser realizado, ele é mais barato do que o exame de imagem. Então, o exame de imagem é bem mais caro. Então, dependendo do tipo de desconfiança do médico, ele vai dizer para você qual é o exame mais ideal. Às vezes, ele faz a mamografia, né, que é a do raio-x, e depois, para ter uma imagem
mais nítida ou ele ficou na dúvida, daí vai fazer lá a ultrassonografia. E a ressonância magnética? A ressonância magnética é um exame que faz uso do poderoso ímã e não de radiação, para que forma a imagem, né? São criadas imagens transversais dos órgãos internos e pode ter ainda cortes transversais, que pode ser visto em vários ângulos. Então, ele pode ser de frente, de lado, de cima. E ele é capaz de criar a imagem em partes moles do corpo, que são difíceis de ser observadas em outros exames. Imagina essas partes moles, falar que com o raio-x, né? O raio-x, ele não vai dar essa imagem nítida, diferente da ressonância magnética, que daí ela vai te dar uma imagem tridimensional. Nós temos aqui do lado uma imagem do cérebro, né? Agora você vem falar de radionuclídeo, né? Nono ano, você vai falar de radionuclídeo para o aluno do nono ano. Até então, ele já sabe que o átomo, ele já vai ali ver que tem os prótons, elétrons e os nêutrons, né? Ele já conhece essa configuração ali do átomo. Então, você vai dizer para ele, explicar para ele o que é o radionuclídeo. Então, o que são radionuclídeos ou radioisótopos na medicina? Então, para melhor entender essa definição, vamos recordar. Então, você vai recordar com o aluno o assunto átomo, o tema átomo. Átomos são formados por partículas de carga positiva, que são os prótons, anêutrons, que são os nêutrons, e negativos, que são os elétrons. Então, cada elemento químico é definido de acordo com o número de prótons que ele tem em seu núcleo, também chamado de número atômico Z. Então, você pode citar o hidrogênio, por exemplo, que tem um próton e seu núcleo, né, que tem um próton só. Mas o núcleo de um átomo também apresenta nêutrons, que pode aparecer em diferentes quantidades em um mesmo elemento químico, né, alterando seu número de massa. Então, o número de massa, que é o A, correspondente à soma dos prótons e dos nêutrons, dos prótons e dos nêutrons. Átomos de um mesmo elemento químico com diferentes números de massa são chamados de isótopos. Tá? Então, os prótons contidos no núcleo do isótopo tendem a se repelir, pois têm cargas iguais positivas. Então, a gente sabe que cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem, né? Em alguns casos, o núcleo não é capaz de conter essa partícula. Você não precisa entrar lá em detalhe de como da parte nuclear ali, né? Do funcionamento do núcleo, ele não precisa. Só vai dizer que o núcleo não é capaz de conter essa partícula, tornando instáveis passíveis, né, de sofrer desintegração ou decaimento radiativo. Então, quando o isótopo é instável, recebe o nome de isótopo radioativo, radioisótopo ou radionuclídeo. Então, você faz uma explanação um pouquinho mais simplificada para que o aluno entenda que isso ele vai aprender lá no terceiro ano, lá no ensino médio, ele vai aprender em química e em física mais aprofundado. Então, para que servem? Servem para o diagnóstico e tratamento de doença, sendo a principal base da medicina nuclear. Os radioisótopos, ao sofrerem decaimento radioativo, liberam energia. Então, ele vai liberar uma energia que pode ser detectada a partir de equipamentos específicos. Então, para utilizar os radioisótopos de maneira segura, profissionais que trabalham com medicina nuclear calculam a dosagem adequada para cada paciente. Exemplo de exames que fazem uso de radiofármacos. É claro, uma pessoa que tem 90 quilos, ela vai fazer um exame, então a quantidade, o médico calcula a dosagem adequada para aquela pessoa de 90, né? A pessoa que tem 40 não vai ser a mesma dosagem. Tem também a cintilografia óssea, a gammagrafia, que é feita com galho, tomografia com emissão de pósitons, que são os PET scan, e a gammagrafia da tireoide. Então, aqui embaixo nós temos um desenho uma foto, né, de um exame com radioisótopos. Agora, outra coisa também que existe, que está lá naquele texto do aluno, ele fala da preocupação de que as pessoas, quando vão fazer um exame de mamografia, se essa radiação não vai lá para a tireoide. Isso tem causado ansiedade entre as mulheres. Então, aqui tem a pergunta. E essa pergunta está lá no caderno do aluno Aprender Sempre, né? Tem causado ansiedade entre as mulheres. Essa informação procede? Então, vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, o iodo 131 é utilizado na medicina nuclear para exames da tireoide, que possui meia-vida de 8 dias. Tá? Então, 8 dias ele já reduziu a metade, né?
Isso significa que, decorridos 8 dias, a atividade ingerida pelo paciente está reduzida à metade. Passado mais 8 dias, ele cai para metade desse valor, ou seja, 1/4 da atividade inicial, e assim sucessivamente. Então, 80 dias depois, que são 10 meias-vidas, atingirá um valor de 1000 vezes menor. Então, o que acontece com o paciente? Às vezes ele fica lá no hospital durante esse tempo, para que toda essa radiação que ele recebeu seja eliminada. Então, o organismo humano elimina rápida e naturalmente. Então, por onde que sai do organismo? Sai pelas fezes, a urina, o suor, então, e muitas das substâncias ingeridas. Dessa forma, após algumas horas, o paciente poderá ir para casa, sem causar problemas para si e para seus familiares. Então, não tem problema. A radiação lá da tireoide, não tem problema, não vai contaminar ninguém. Assim, ele fica liberado, mas o iodo 131 continua seu decaimento normal na urina, armazenada no depósito de rejeito hospitalar, até que possa ser liberada para o esgoto comum. Então, enquanto a pessoa está lá no hospital, essa urina, ela é guardada num depósito especial e depois, sim, que ele é descartado. Então, as pessoas ficam... Agora, durante a realização do exame de mamografia, é preciso a utilização de protetor de chumbo para a garganta, parte do corpo que abriga a glândula da tireoide. Esse está lá no caderno do aluno, é uma pergunta que é para o aluno pesquisar, certo? Então, quanto maior a densidade de material, maior sua eficiência com o escudo contra raio-x. E entre os metais de alta densidade, o chumbo é um dos mais baratos. Então, a gente sabe que o chumbo é que vai barrar o raio-x. Tanto que quando você vai fazer, tem uma fratura, vai lá para o hospital para fazer raio-x, o funcionário lá, o radiologista, ele posiciona a pessoa e corre para trás de uma porta que tem protegida com chumbo. Ou então ele tem também um avental, que nós chamamos de público, né? Um avental público, que é um EPI utilizado pelos radiologistas. O isolamento com parede de chumbo é necessário porque o raio-x é uma das formas de radiação mais forte que existe. Ela atravessa tecidos e dentro das células, causa mutação que pode levar ao câncer. A quantidade de radiação recebida quando se tira uma chapa não é capaz de causar danos. Mas a pessoa que opera a máquina de raio-x diariamente teria problemas sérios, se não escondesse atrás da porta. É lógico, ele fica o dia todo ali, atendendo várias pessoas durante o dia, sempre enfatizar isso para o aluno, por isso que ele esconde lá. E deve pensar, mas quem faz a radiografia tem que se esconder atrás da parede de chumbo, por que eu estou ali e não vou ser contaminado? Não, o tempo que você fica ali, a dosagem que você recebe é muito pequena, que não vai ter problema. Então, é importante enfatizar isso para ele. O exame da tireoide, então, o que o aluno vai entender? Que não vai precisar colocar aquela proteção na tireoide, não tem essa necessidade. Por quê? Porque a quantidade de radiação que você recebe é muito pequena, então não vai ter esse problema. Bom, então, aqui eu peguei um vídeo, eu coloquei um vídeo, o vídeo está no finalzinho, mas eu achei interessante esse texto das garotas radioativas, que fala sobre o rádio, né? E o rádio, ele era utilizado para pintar mostrador de relógio. Hoje em dia não se usa mais, usa outra tinta fosforescente, que não radioativa, para fazer a criançada que adora, né? No escuro, enxergar os números ali no escuro. Então, esse texto, eu acho que o professor pode aproveitar esse texto e trabalhar com ele na sala de aula. Você pode formular as perguntas e debater com os alunos. Então, o que aconteceu aí é uma parte negativa aí da radioatividade mal empregada, né? E o texto, ele é muito legal. Eu acho que os professores vão gostar, o professor de Química e os professores de Física já devem conhecer esse texto. E eu acho que é importante vocês levarem para a sala de aula e trabalharem com alunos. Agora, eu tenho um vídeo aqui, que esse vídeo, ele é do 9º ano, eu tirei ele da internet, e ele faz um resumão de tudo que eu falei aqui,
de uma forma bem didática. Eu acho que o professor pode aproveitar esse vídeo para levar para a sala de aula, principalmente o pessoal que está no remoto. Eu acho que é interessante. E os PPTs também, tem várias lâminas no meu PPT que vocês podem também, eu acho que seria interessante, se vocês quiserem, podem aproveitar para a aula de vocês, ok? Então, vamos lá assistir o vídeo. Não? Bem, como a gente está com o tempo nosso estourado aqui, mas eu acho que vocês podem copiar o link aí e assistir, porque o André ainda tem que falar um pouquinho da radioatividade, lá para o ensino médio. Então, eu vou deixar com vocês aí o material, e qualquer coisa a gente está à disposição de vocês lá no núcleo, tá bom? E eu espero que, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, é só mandar um recadinho aí que a gente responde, tá bom? E a gente está à disposição de todos aí. Tá, tchau para vocês, e vai o André agora. André, a palavra é sua. Oh, desculpa, Dani. Lembrei agora o pessoal que às vezes eu costumo jogar, que eu sempre esqueço que eu estou mutado no som. Bem, bom dia, Daniele, bom dia, Edna, e a todos os docentes que sempre interagem com a gente, sempre de forma positiva, sugestiva. É um prazer enorme estar com vocês novamente. Edna, só falando por conta da sua parte de radioatividade, que foi muito boa, assim como da Dani foi, eu passei pelo experimento da tomografia e vi em loco, né, a questão benéfica da radiação. Muito bem colocado. O que eu vou tratar hoje com vocês, o que a gente trouxe, né, dentro da nossa rotina de estudos? Eu também vou continuar a falar da questão da radioatividade, mas hoje de uma forma um pouco mais técnica e elencada com a questão da interdisciplinaridade. Por que isso? A gente está estudando a questão do currículo paulista, as habilidades essenciais, e de como não somente esse conteúdo de radioatividade, mas outros podem e devem ser trabalhados de forma interdisciplinar, linkando todas as possibilidades para que o nosso aluno possa, de fato, aprender a aprender. Como a Dani trouxe lá no slide dela inicial, a definição do Sacristan e do Pérez, muito do que eu vou falar está relacionado com aquele slide que a Dani trouxe a definição. A questão do ensino investigativo, da experimentação, do aluno nesse processo novo de ensino e aprendizagem, ele ser o sujeito, ele ser o autor da sua própria aprendizagem, da obtenção do seu conhecimento. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Enfim, o que é interdisciplinaridade? O que o currículo, o que os documentos oficiais nos trazem? Faz-se necessário reconhecer, ressaltar e mostrar aos alunos que, tanto no processo de ensino-aprendizagem, como na resolução de situações e problemas do cotidiano, que o conhecimento e suas habilidades não são compartimentados. Eles não se encontram de forma isolada. Dani, você passa para o próximo, por favor? Obrigado. Então, olha só, eu grifei essas três palavras, esses três verbos, reconhecer, ressaltar e mostrar. Por conta do que eu fiz essa observação? Para que os alunos e também o professor, dentro dessa nova visão de aprendizagem, dessa nova problematização do ensino online, ele possa mostrar para o aluno que aquilo que ele está aprendendo não vai servir somente para a sua vida acadêmica. Ele vai levar para o seu cotidiano, para o seu restante da vida. Logicamente que algumas coisas com maior intensidade, maior aplicabilidade do que outras, mas todas vão ser utilizadas em algum momento da sua vida. A fonte dessa definição, desse quesito, é o Currículo Paulista, Caderno do Professor Ensino Médio, 2ª e 3ª séries, Ciências da Natureza. Aqui é uma figurinha que já foi mostrada aqui, que mostra essa correlação entre todas as disciplinas. Aqui nós estamos focando mais na nossa área,
mas esse trabalho interdisciplinar deve ser feito, deve ser otimizado com todas as disciplinas. Próximo, Dan, por favor. Ainda em cima dos documentos, como que é essa questão da interdisciplinaridade? Com foco no desenvolvimento de competências e habilidades. A escola atua como espaço de cultura e de articulação, buscando enfatizar o trabalho entre as áreas e seus respectivos componentes no compromisso de atuar de forma crítica e reflexiva, na construção coletiva de um amplo espaço de aprendizagens, tendo como destaque as práticas pedagógicas. Então, o que acontece? Não só a nossa área, mas como todas as demais, elas devem buscar, mediante o estudo dos documentos, a reflexão, a análise em nossas visitas, em sugestões de como otimizar esse processo para sempre ter o foco nas competências e habilidades que vão estar sendo trabalhados com os nossos alunos. Próximo, Dani, por favor. Interdisciplinaridade, formação integral do aluno. Para a formação integral do estudante, todas as áreas do conhecimento, inclusive de ciência da natureza, matemática e suas tecnologias, consideram os 4 pilares da educação para o século XXI. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, tornando o ensino mais próximo de suas realidades. Novamente, eu vou colocar aqui que essa questão da formação integral, da educação integral, não está relacionado somente à questão das escolas no modelo PEI, né? E isso está garantido por lei dentro da nossa Carta Magna da Constituição e que ela está atrelada dentro dos documentos com as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, cujo objetivo principal que é? O desenvolvimento pleno do aluno, tanto para as suas necessidades acadêmicas, quanto para o seu cotidiano. A área de ciência da natureza, matemática e suas tecnologias, composta pelos componentes biologia, física e química, foi organizada em 3 unidades temáticas: matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica, que serão analisadas e estudadas por meio de competências e habilidades específicas. Na sequência, vou apresentar aqui a vocês, e tenho a plena certeza, pleno conhecimento que vocês já utilizam, algumas estratégias e metodologias que vão nos propiciar e facilitar esse trabalho relacionado à questão da interdisciplinaridade. A primeira delas é os textos. Os textos permitem ao aluno relacionar o que está estudando com o que você vê em sua casa, na rua, no céu, na TV e nas mídias sociais, ou seja, em sua vida. Podem tratar de aspectos práticos, como deslocamento e velocidade de um carro, do funcionamento de aparatos tecnológicos, como uma câmera fotográfica, celular, medidores de água e energia residencial, ou ainda de aspectos socioambientais, como o destino do lixo nuclear no Brasil e no mundo. Tão importante quanto a leitura são as discussões, as questões propostas, que problematizam os termos em questão. Vocês podem perceber que sempre as nossas formações, hoje a gente teve a contribuição do texto da Edna, né, com as garotas radioativas, sempre a questão do texto, ela incita, ela desperta uma curiosidade ou dá um start em algo que o aluno já ouviu falar ou já viu em um determinado momento da sua vida. Próximo, Dani, por favor. As perguntas disparadoras. Para instigar a curiosidade dos estudantes e iniciar de fato o estudo da habilidade, o professor deve atuar como autêntico provocador pedagógico, estimulando as investigações e registros para haver prosseguimento na sequência de atividades. Isso também é importante por conta do que ela está relacionada com a segunda competência geral da BNCC, onde o aluno tem estimulado, tem trabalhado, tem incentivado o seu caráter o quê? De criatividade, de iniciativa, dele ser o protagonista da sua própria aprendizagem, dele ser o sujeito principal da sua própria aprendizagem. Próximo, Dani, por favor. A contextualização, que a Dani também já colocou hoje na parte de matemática, muito bem colocada,
na questão da resolução dos problemas, das estratégias que devem ser trabalhadas e abordadas com os nossos alunos. A contextualização dos conteúdos com o cotidiano dos alunos é uma importante estratégia para a promoção de uma aprendizagem significativa. Em síntese, contextualizar o ensino é aproximar o conteúdo formal, científico, do conhecimento trazido pelo aluno, não formal, para que o conteúdo escolar se torne interessante e significativo para ele. Cato e Kawasaki, 2011, página 39. No final das referências, eu coloquei um texto para depois os senhores e senhoras lerem a respeito um pouco mais de como essa contextualização ela deve ser abordada para otimizar o nosso trabalho relacionado com a questão da interdisciplinaridade. Próximo, Dani. Além da contextualização, uma abordagem fundamental para o desenvolvimento das aulas de ciência da natureza, matemática e suas tecnologias é a investigação científica. No processo investigativo, próximo, será necessário identificar problemas, formular hipóteses, pesquisar, argumentar, levantar dados, utilizar instrumentos de medida e realizar atividades experimentais, que demandará linguagens específicas da área, tais como códigos, símbolos, nomenclaturas e gêneros textuais. Essa parte do processo investigativo, ela está muito linkada com a questão da experimentação. E principalmente para os alunos do ensino médio nas séries finais, aqueles que você já percebe que tem um caráter mais proativo, de colocar mais a mão na massa, de querer mais, de buscar mais em cima de algum fenômeno ou de algum conceito, aqui você já pode apresentar para ele a questão do método científico, de como que você elabora um relatório, de como que você pode introduzir um trabalho numa feira científica, por exemplo, igual a FECESP. Então, essa alternativa, essa estratégia, ela é muito boa, principalmente se tratar da parte experimental, da parte prática. Próximo, Dani. Os experimentos. Investigações experimentais que envolvam definição de um problema, elaboração de hipóteses, teste das hipóteses, análise dos resultados, confecção de diário de bordo e de relatório científico para a organização das informações de cada etapa, apresentação das conclusões e, se for possível, reflexão sobre o impacto social e a proposição de intervenção diante da problemática. Aqui a gente já vê também, além do caráter técnico, mas o caráter procedimental do experimento, a questão do envolvimento do aluno em buscar e propor uma solução para aquele experimento ou para aquela abordagem de uma habilidade, um conhecimento que está sendo estudado. Sempre focado o quê? No protagonismo do aluno. A articulação dos componentes. Nessa perspectiva, a articulação dos objetos de conhecimento entre biologia, física e química, por meio das competências e habilidades, será somada às aprendizagens já desenvolvidas no ensino fundamental. Um exemplo claro aconteceu hoje, quando a Edna comentou a questão da definição das radiações no 9º ano do ensino fundamental. Você não vai ter uma abordagem tão clara, tão abrangente como no ensino médio. Mas quando você retoma lá no início do 2º ano, quando você trata de calor e energia, a questão dos sistemas naturais, tecnológicos artificiais, você pode linkar, olha, gente, lá no 9º ano, vocês viram isso dessa forma. Aqui a gente está aprofundando. Fazer esse feedback com o aluno, fazer o que? Essa retomada do que ele já aprendeu no ensino fundamental. Próximo, Dani. Aqui eu trago 2 exemplos, tá, de como, analisando a temática condutibilidade elétrica e radioatividade natural dos elementos, que está em Química, no 2º ano, na 2ª série do ensino médio, de como a gente pode abordar esse tema de maneira interdisciplinar. Na disciplina de Física, a condutibilidade elétrica dos materiais é abordada no quesito de como são classificados os materiais. Exemplo dessa classificação, condutores e isolantes.
Em relação ao tema radioatividade natural dos elementos, a abordagem será vinculada à radiação eletromagnética e aplicações, visto que a radioatividade de fato será contemplada no estudo no segundo semestre, que são relacionados com o terceiro e quarto bimestre, quando o professor vai abordar a questão da emissão das radiações alfa, beta da onda gama, e os outros postulados que estão relacionados com a temática da física nuclear. Na matemática, como que a gente pode relacionar? Em questão da radioatividade, quando o professor aborda a meia-vida ou período de semi-integração de um elemento radioativo, que é o tempo necessário para que metade dos átomos de um radioisótopo se desintegre. E ele tem explicação na interpretação gráfica de uma função exponencial. Tanto que nos cálculos, para você calcular esse tempo de meia-vida, você utiliza um fator onde tem uma potência. O Gédino também comentou sobre essa questão da meia-vida ou período de semi-integração na fala dela. Para nós finalizarmos aqui hoje, eu gostaria de pedir a todos que sempre colaboram, sempre têm uma postura sugestiva, construtiva em nossas reuniões, que quando estiver fazendo a sua análise, seu estudo, mande-nos lá. Aqui embaixo está o meu e-mail funcional, andremessias@prof.educacau.sp.gov.br. Contar, pode ser uma descrição breve, uma experiência exitosa, onde você trabalhou, onde ocorreu a interdisciplinaridade. Pode ser com qualquer área do conhecimento, qualquer disciplina, não precisa ser só na ciência da natureza e matemática. Eu vou procurar, né, de acordo, como já disse o nosso glorioso Albert Einstein, o tempo é relativo, é corrido, mas eu vou ler, vou dar o feedback, vou fazer o retorno aí para todos aí, como sempre. Estamos à disposição aí, mais uma vez, de todos os nossos colegas docentes. A batalha é intensa. Eu agora estou retornando também, então, eu estou correndo um pouquinho contra o relógio. Não sei se isso é possível, mas agradecer novamente e que estamos sempre à disposição de todos. Um grande abraço, uma boa finalização de semana para todos. Eu vou fazer uma pergunta? Oi, pois não, professor? Então, para mim acessar esse link aí do Google para a lista de presença, onde então, onde que vai postar? Porque eu tenho bastante dificuldade assim enviar para mim poder, né, registrar a presença. Desculpa, professor, qual que é o seu nome? É o Marcelo. Ô, Marcelo, tudo bom? Marcelo, basta o senhor, nesse link que está aparecendo aí na tela, que a Dani colocou, o senhor clicar em cima dele. Quando o senhor clicar, o senhor vai mas aqui é o vídeo, aqui não tem como clicar e aparecer aqui é o vídeo seu. Sim, sim. Daí no PPT que nós vamos encaminhar, ô Dani, tem como você colocar... André, só um minutinho. Oi. Diga. Tem o link, está no chat, acabei de colocar no chat. Isso que é pedir, obrigado. Vou colocar no chat lá? Isso. No chat. Isso. O senhor vai lá, daí no chat o senhor consegue clicar. Tá bom, professor Marcelo? Tá bom. Mais alguma pergunta? Tudo bem, Marcelo? Hoje, Dani, hoje eu liguei lá para o Núcleo Pedagógico e falou que pegar o seu chat, né, com a sua amiga, mas aí, no caso, eu não consegui te adicionar no WhatsApp. Alô? Vou perguntar. Ô, Dani. Oi, pode... Elisângela, da Escola Manuel Cabral, não consta o nome da nossa escola no formulário de presença. Dani, também não você consta o... E daí, terminando aqui o ATPC, eu já verifico se tem algum problema. Aí vocês, por favor, entram depois para entrar. Aí dá tempo de eu inserir a escola. Tá bom? Aí você manda o link para nós ou nós vamos pegar pelo e-mail que você vai enviar? É o mesmo link que vocês estão acessando agora. Eu só vou ajustar ele, tá bom? Tá bom. Obrigada. Dani,
Também falta do Ryoichi Assuda. Também do Pujol, Dani. Também do Expedito Camargo Freire, Dani. Também do deputado Claro Celso. Também do Amália Pato. Ué, o que aconteceu com esse link? Yolanda Bueno também não tem. Dirce Aparecida, Pereira Marcondes, também não. Gente, eu só vou verificar o que aconteceu com o link, porque ontem tinha todas as escolas, eu abri ele e verifiquei ainda. TCC também não. Genésio também não. Podem ficar tranquilos, queridos professores e professoras, que a gente vai arrumar aqui, porque ontem também, quando a Dani enviou o link, eu abri e constava a relação normal. Mas deve ser algum problema técnico e que a gente vai estar enviando para vocês. Podem ficar tranquilos. Tá bom, muito obrigada. Eu só vou pedir para todos aguardarem um pouquinho. Assim que eu finalizando a TPC, eu já ajusto o que está faltando, incluo todas as escolas que não estão e já coloco para vocês preencherem. Vou pedir para vocês aguardarem meia hora, só que eu já arrumo isso. Tá bom, Dani, muito obrigada e parabéns pela formação de hoje. Muito obrigada, Elisângela. Agradeço a presença de todos. Dani? Oi. Então, sempre tem a pergunta lá, que nem hoje aprendeu, hoje falou sobre aprender sempre, né, da matemática, né? Porque não foi isso? Aprender sempre de ciências. Aprender sempre de ciências, né? Foi. Não, porque eu já estou lá com o link aberto lá para me responder. Aí, aprender sempre de ciências? Isso. Ah, tá. Mais alguma coisa? Professor, o senhor acompanhou a TPC. Falei mais alguma coisa? Pensa. O senhor tem que pensar no que eu coloquei lá. Tá certo. Tá bom, então. Eu vejo lá. Tá bom. Obrigado, hein? De nada. Bom dia, Dani. Bom dia, Reinaldo. Já estava com saudade de você aparecendo por aqui. Então, eu estava... Dia de quinta-feira eu fico acompanhando aqui, um ouvido de um lado e um ouvido do outro aqui. Quinta-feira eu dou aula de manhã na Aparecida. Mas eu assisti, tá? Bem, Reinaldo. Eu vou pedir cola aí. Eu vou pedir cola que eu ouvi a Égida falando da radioatividade. Sou seu fã, Reinaldo. Eu que sou seu fã. Você tá maravilhosa nas suas aulas, viu? Parabéns. Muito parabéns. Aprendi com quem? Cadê ele aí, ó? Você perdeu a minha parte. Pois é, na hora que eu entrei, que eu tava frenético aqui com a minha criançada aqui de sexto ano, que a galerinha participa bem, né? Daí eu ponho do lado aqui, eu olho um pouquinho aqui, olho um pouquinho ali, mas a parte que eu vi estava ótimo, viu? Só para falar para vocês, como sempre. Eu acompanho todas as formações e puxando sardinha para o nosso lado, né, Dani? A turma da exata arrepia mesmo, não adianta. Obrigada, Reinaldo. É verdade. Não, mas é verdade mesmo. Ai, Senhor Jesus, viu? Pelo menos alguma coisa que eu entenda. Então, um abraço especial também aí para o Helder, que eu sou fã do Helder e do Galvão, né? Os dois top da física. Então, uma saudade dos dois. Se a gente começar a falar nome aqui, Elisângela, que sempre está contribuindo. Galvão, que sempre está aqui presente, contribuindo com a formação. O Helder andou meio sumido, agora apareceu, firme. Reinaldo andou desaparecido, voltou agora, dá um oi aqui pra gente. Deixa eu colocar minha cara. Não, tá com outra câmera aqui, deixa pra lá. Então, mas é que na quinta-feira eu tenho que me desdobrar, né? Nós, né, temos que nos desdobrar em 3, 4 aí, né? Porque... É a correria, Dani, é a correria. Então. Mas a gente tá aqui, de vez em quando eu fico quieto. Eu entro também, fico quietinho aqui, porque não tem jeito. Tem que trabalhar em vários... Quando vocês quiserem entrar aqui, contribuir conosco, a participação sempre
sempre ajuda a gente, sempre dá um ânimo pra gente, porque senão Sim. às vezes parece que a gente está aqui falando sozinho. Não, nunca, jamais, imagina. E é importante mesmo a gente